nosso companheiro, irmão, amigo, copastor aqui na sede, Assembleia de Deus do Rio Largo, pastor Genival Bento. Ele estará ministrando do coração de Deus ao seu coração. Queridos, quero com muita alegria saudar a todos com a paz do Senhor. Você que está na sua residência, no seu trabalho, com a sua família, no seu automóvel, que esta paz seja transmitida ao seu coração. Também quero transmitir o abraço a Marilza, minha família que não perde um trabalho e com certeza estão online. E agora aprendeu a colocar na TV, aí ficou mais chique. E também, queridos, o Paulo Jorge, que estou sabendo que ele não perde um trabalho, amigo, irmão, sua família. A paz do Senhor a todos, aos irmãos que estão logados neste trabalho. Quero agradecer ao meu pastor por ele estando presente, me dar o privilégio de falar a palavra. Isto é uma honra imensurável para mim. Eu quero ler um texto, como se trata de uma terça-feira, de um culto de ensino, de uma reflexão. E eu quero ler um texto para trazer alguns elementos que muitas vezes passa desapercebidos, ou na maioria das vezes, nas nossas vidas. E quero tomar por base o que Salomão escreveu em sua sabedoria em Eclesiastes capítulo 8, versículo 6. Quando ele, em um contexto, está falando de obediência devida ao rei, e obviamente ele traz à luz algo muito interessante. O versículo 6 do capítulo 8, ele diz: porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, para reter o espírito, nem tem poder sobre o dia da morte, nem há armas nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrará os seus ímpios. Eu quero tomar por base este texto em que o próprio Salomão escreveu nos tempos do fim, em uma reflexão da vida, um homem que a própria Bíblia diz que recebeu de Deus uma sabedoria tal como nenhum outro, e ele deixa essas experiências de sabedoria para todos que viessem após ele, ou até os que tiveram o privilégio de acompanhá-lo depois da escrita. O interessante é que o livro de Eclesiastes, ele é tão complexo que é difícil você ler partes isoladas, tendo em vista, se você não ler em um contexto, você vai interpretar que em algumas passagens ele te estimula aos prazeres. Então é muito importante que Eclesiastes seja lido de forma contextual, não só uma parte isolada. Mas o propósito principal que Salomão fala em Eclesiastes, com tantas as coisas importantes, percebemos dois propósitos fundamentais. O primeiro é levarmos a sério a mortalidade, e o segundo, aproveitar o tempo da vida
e a brevidade da vida. Então ele diz que, num propósito geral, que a morte é certa e que a vida tem um tempo, tem um limite, e é neste período que podemos viver cuidadosamente acerca deste tempo. Então eu quero tomar por base que o primeiro elemento, veja, que ele traz 3 elementos necessários para as nossas realizações: tempo, modo e propósito. Se nós observarmos, é através do tempo. Primeiro, o tempo. Tempo, no nosso vocabulário, é um período contínuo aonde sucede-se as nossas realizações. Este é o nosso vocabulário. Contanto, quando nós falamos no Eclesiastes de tempo, que é o primeiro elemento, é através do tempo que nós aprendemos as limitações humanas e a nossa total dependência de Deus. Ou seja, o tempo é uma trava, o tempo é um limite, o tempo é o patamar ou o limite que o Senhor impôs sobre toda a vida terrena. Então, o primeiro elemento é o tempo para tudo que está debaixo do céu. Ou seja, logo a gente percebe na entrada da narrativa bíblica, se você observar Gênesis capítulo 1, você vai ver que Deus, no princípio, e até quem questione, e fala em princípio. Porque no princípio dá ao entender que Deus tem início. Mas há quem questione, que alguns teólogos, que em princípio Deus criou os céus e a terra. Percebemos que o próprio universo tem um início, tem um tempo. Não só o universo, os próprios anjos, mesmo sendo eternos, têm um início. Isso quer dizer, veio um tempo, tem um tempo. Mesmo para viver eternamente, ou vivendo eternamente. O propósito primário, o objetivo de Deus, em relação ao homem, veja que Deus criou o homem dentro do tempo. E o principal objetivo era que mesmo o homem tendo início, ele pudesse viver eternamente. Este era o objetivo. Desfrutando irrestritamente da árvore da vida, com acesso liberado. Mas ele teve, diz a Bíblia, um início. Gênesis capítulo 1, por diante você vai ver a narrativa bíblica nos dizendo que o homem teria este próprio relacionamento com Deus. Então vem o capítulo 3, e o homem é ludibriado e conheceu o pecado. Então, com o pecado, o tempo se tornou uma trava. Deus dá um limite de tempo ao homem, como a todas as outras criaturas da terra.
o homem perdeu o acesso restrito à árvore da vida. E o tempo se tornou um limite, uma trava. Então este tempo nos mostra que tudo tem um princípio e agora um fim da existência. E é neste elemento que a gente aprende que só o Senhor Deus é atemporal. Só Deus está acima do tempo. A Bíblia diz que Deus criou o tempo e criou o homem dentro do tempo. Observe que Deus criou o tempo e criou o homem dentro do tempo. Isso mostra que só Deus está acima do tempo. Porque o homem está dentro do tempo. O tempo está dentro da eternidade. E a eternidade está dentro de Deus. Porque Isaías diz que Deus é o Pai da eternidade. 9:6, Ele é o Pai da eternidade. Então, para Ele não tem tempo, Ele é atemporal, Ele está acima do tempo. Então é Ele que nos dá este elemento, o tempo, para aproveitarmos, porque há um limite. O tempo é uma trava. E nós temos que entender. E é com base nesses três elementos que muitas vezes nós não percebemos como a gente vive e vê tantas pessoas que estão desanimadas, desoladas, por não entender esse princípio. Então Salomão, ele é tremendo. Veja que a Bíblia nos diz, nesse contexto, que Deus, na sua soberana sabedoria, Ele ocultou de nós, Ele ocultou de todos os seres, o conhecer o tempo futuro. Nenhum ser vivente pode saber o que vai acontecer daqui a um segundo. Porque Deus deu muito conhecimento. Quando nós analisamos a criação do homem, o quanto Deus, há um contexto que diz: se nós usássemos 20% da capacidade do cérebro, era coisa sobrenatural acontecendo. Então Deus ocultou de nós o conhecimento dos acontecimentos futuros, para que nós possamos sempre estar preparados para as mudanças. Porque o tempo, ele não é feito de repetições. Então Deus ocultou isto de nós, para em todo tempo estarmos preparados para mudanças. E é Deus que faz isso. Nós perdemos nossas oportunidades e perdemos nossos caminhos, porque para todo propósito há um tempo. A filosofia moderna, veja que ela diz que há um tempo para tudo. Já ouvimos e falamos isso. Mas Salomão destrói, ou ele não contribui para esta filosofia, para este pensamento. Ele diz que há tempo para todo propósito. Porque tempo sem propósito é desperdício, e não há propósito sem tempo. Então ele diz: há tempo e modo para todo o propósito. Você já ouviu falar isso muitas vezes? Então o sábio Salomão, no contexto de Eclesiástico,
nos diz que há tempo para todo propósito. Também no capítulo 3, você vai ver que ele diz que há tempo para todo propósito debaixo do sol. O que significa? Em outras palavras, se há propósito, há tempo. Se tem propósito, propósito no nosso vocabulário é projeto, é intenções. Se tem intenção, se tem propósito, tem tempo. E é esse tempo, um elemento primário, fundamental, que Salomão nos ensina a aproveitá-lo e aproveitá-lo bem. Você já ouviu dizer muitas vezes, e eu já disse, você já disse, eu não tenho tempo. Quantas vezes já ouvimos ou dissermos esta frase? Eu não tenho tempo. Mas é um equívoco, você não tem propósito. Porque Salomão no capítulo 9, versículo, esqueci agora, não salvo engano, o 11, não sei, ou salvo engano, ele diz que o tempo pertence a todo. Então você não tem tempo, você não tem propósito, você não tem foco. Porque se você tiver propósito, se você tiver foco, tem tempo. Então é isto que nós aprendemos nesse primeiro elemento. Se nós não soubermos discernir essas coisas, frustramos-nos. E é Deus que dá o tempo. Quantas vezes o que Salomão nos escreve é que quantas vezes já ouvimos esta frase: eu não tenho tempo. O tempo não é feito de repetições. O tempo pertence a todos. Se você tem propósito, tem tempo. Se você tem foco, tem tempo. Quando nós falamos de recursos, seres humanos como nós, só pensamos em riquezas, em dinheiro. Mas o maior recurso que a gente tem é o tempo. Porque se você tem dinheiro, você perde. Você pode recuperar. O maior recurso não é a saúde. Se você adoece, mas você pode se tratar e ser curado. Mas o tempo perdido não volta mais. O tempo perdido não volta mais. Ou seja, esse culto nunca mais será o mesmo e nunca mais acontecerá. Você pode até dizer, em outro tempo, em outro momento eu ouço a mensagem, mas esse tempo não volta mais. Então eu tenho que nesse tempo fazer o melhor que eu posso. Aproveitar o melhor que eu posso. Porque o tempo pertence a todos, mas o tempo sem propósito é desperdício. E propósito sem o tempo não é propósito. Por que muita gente não aceita ser amigos de Deus? Porque para ser amigo de Deus tem que ter tempo. Porque nenhuma amizade se constrói no primeiro encontro. Nenhum relacionamento se constrói no primeiro, no segundo encontro. Um relacionamento amigável tem que ter tempo. Então muita gente não quer ser amigo de Deus porque precisa tempo. É o maior recurso. É o tempo. Então, não é o dinheiro. Algumas coisas podem ser feitas sem dinheiro. Mas nada pode ser feito sem tempo.
Guarde isso. Algumas coisas podem ser feitas sem dinheiro, mas nada pode ser feito sem tempo. Eu disse que o tempo não é constituído de repetições. Por isso que Salomão nos admoesta a aproveitar bem o tempo. Porque o tempo é o maior recurso que a gente tem. Há tempo e modo para todo o propósito debaixo do sol. Tempo e propósito estão inseparáveis. Tempo e propósito são inseparáveis. Ou seja, o tempo existe para o propósito. Salomão escreveu: há um tempo determinado para todo o propósito. Eu fiz algumas anotações enquanto meditava em um culto de ensino. Eu achei interessante quando pesquisa me disse: o tempo e o propósito são inseparáveis. Ou seja, tempo sem propósito é inútil, enquanto o propósito sem tempo torna-se inextinguível e não pode ser executado. Então são elementos das nossas realizações. Então, propósito, prioridades corretas multiplicam o nosso tempo. Prioridades corretas multiplicam o nosso tempo. É o que Salomão tenta nos explicar. Se há tempo para todo propósito, precisamos estabelecer prioridades para alcançar os maiores objetivos. A palavra aqui, a palavra-chave, coloquei aqui, é foco. Um grande escritor, MacDonald, ele diz o seguinte: ele afirma que o tempo não planejado perde-se no universo. Veja que o próprio Jesus, como entender isso? Veja que o próprio Jesus dá lição disso aqui. Priorizar o propósito. Veja que propósito é projeto, é intenções. E quando a gente prioriza o propósito, a primeira coisa que o inferno faz não é querer roubar o teu dinheiro, não é querer roubar o que você tem material, mas a primeira coisa é a identidade, é o tempo. Se você observar, o Gênesis nos mostra que a primeira coisa que ele roubou da prioridade de Adão foi querer mostrar a Adão ser o que ele não era. Você vê que Nabucodonosor, quando levou cativos para a Babilônia, aquele jovem dinâmico, a primeira coisa é mudar a identidade, para tirar o foco. E tirando o foco, rouba o tempo. E roubando o tempo, o propósito, a intenção, o projeto, sem tempo, se perde. E o tempo sem propósito, se perde. Você pode observar que Jesus dá símbolo disso. O que explica? Veja que a Bíblia, Paulo escreve aos Gálatas dizendo que cumprindo a plenitude dos tempos, no tempo de Deus, cumpriu o tempo, ele enviou Jesus.
Agora, o que explica a eu, a você, a nós, como Jesus suportou 30 anos, aproximadamente, esperando, tinha foco, tinha propósito, tinha modo, que a palavra modo é o ato de se comportar, mas o tempo ainda não chegou. 30 anos, focado. Você veja que quando no final, Pilatos, capítulo 18 de João, perguntou a ele, salvo engano, versículo 36, perguntou: tu és o rei dos judeus? Ele disse: tu dizes, porque para isto eu nasci, para isto eu vim. Então ele veio focado em um projeto, em um propósito. O que sustentou Jesus foi o foco. Porque, como eu disse, propósito no tempo, o propósito focado multiplica o tempo. E depois de 30 anos, veja que no batismo, quando Jesus vai entrar no cenário, depois do batismo, antes de entrar no antes de ser batizado, não, mas depois do batismo, quando o tempo se aproximou, a primeira coisa que chegou foi Satanás. Porque Satanás tem certeza do que Deus diz. Ele só quer saber se a gente tem convicção. A Bíblia diz que ele crê que estremece. Veja que ele vai a Jesus, porque no batismo, a primeira vez, salvo engano, peço a permissão até do pastor, salvo engano, se não me engano, foram 3 vezes nos 3 anos no Novo Testamento que Jesus ouviu essa frase. Veja que no batismo, no começo, quando ele está na água, que se levanta, o céu se abre e a voz de cima vem: tu és meu filho amado, em quem tem alegria. Ou seja, 30 anos depois. Então o tempo e o modo durante aqueles 30 anos foi como ele se comportou. Agora o propósito, o tempo, tudo tem que encaixar um no outro, porque tempo sem propósito é desperdício, propósito sem tempo não é propósito, e propósito sem modo não vai dar certo. Tem que estar encaixado um dentro do outro. E o tempo é de Deus, como é difícil entender. Então o céu bradou: tu és o meu filho amado. Quando Jesus vai para o deserto, no meio da fome, da necessidade, a primeira coisa que Satanás disse a ele foi: se tu és o Filho de Deus. Ele quer ter certeza se a gente tem convicção. Ele faz de tudo para tirar essa identidade. Mas Jesus tinha foco. Jesus tinha propósito. Mas ainda não estava no tempo. Ele aguardou 30 anos. E quantos obreiros não estão enclausurados dentro de casa? Quantos crentes não estão enclausurados, revoltados com o homem? Por não entender isso. Tem propósito, tem tempo, mas não tem modo. Tem modo, tem tempo, mas não tem propósito. Veja que Maria, no primeiro milagre de Jesus, era hora de começar a acontecer. Era hora dele dizer: agora vai. Era hora dele se autopromover.
faltou vinho na festa. E Maria vai para ele. E veja que Maria tinha propósito. Maria tinha modo. Ela tinha o propósito certo, o modo certo, mas estava fora do tempo. Jesus, faltou vinho. Ainda não é chegado o meu tempo. Tinha propósito, tinha foco, mas estava fora do tempo. E é isso que tem feito muita gente enclausurar, muita gente se revoltar. Eu lembro-me, eu digo com testemunhas, que muitas vezes vinham me dizer, quando eu fui empossado em Grota do Lourenço, ainda esses dias eu recebi a ligação do irmão Benedito, muitos conhecem, o cantor. Em 2 cultos que eu cheguei lá, ele disse: não, você não é pastor daqui, você é pastor de igreja grande. Não era para o pastor ter mandado você para aqui. Eram 3 jovens, 5 irmãs, em uma esquina. Ou seja, eu tinha propósito, eu tinha projeto, mas não é o meu tempo, o tempo é dele. Veja que a voz que Jesus ouviu de Satanás foi: se tu és filho de Deus. Isso é voz de baixo, isso é voz da terra. Não importa o que vem de baixo, o que importa é o que vem de cima. Tu és, tu és, tu és, tu és. Não é o que vem de baixo. Tempo, modo e propósito. Você percebe que salvo engano, Lucas registra, salvo engano, capítulo 7, por aí, capítulo 7, vai falar da festa dos tabernáculos. Os irmãos de Jesus foram a ele, porque não acreditavam, e disseram: olha, eu vou parafrasear, é festa em Jerusalém. E a Bíblia diz que Jesus estava evitando ir para a Judéia, porque o seu nome já estava zoando e os judeus queriam matá-lo. Aí seus irmãos chegaram para ele e disseram: tu não vais a Jerusalém? Tu não vai para a festa? Quem quer ser conhecido, ou seja, vai fazer as obras que tu fazes lá, porque ninguém que quer ser conhecido perde uma oportunidade dessa. Jesus disse: ainda não é chegado o meu tempo. Interessante, pastor. João 7, capítulo 7 de João. Ainda não é chegado, já tinha multiplicado o pão, já tinha feito milagre, a fama já estava, mas ainda não é tempo. Tem muita gente que só prega uma vez, Jesus faz alguma coisa, já quer ser o bambambam. Tem muita gente que vai dirigir igreja, passa um ano, já quer ir para uma igreja grande. Me disseram que eu não era pastor da igreja de Grota em 2000. Sabe quando eu cheguei numa igreja grande? Quase 9 anos depois. Mas com foco e propósito, sabendo aproveitar um por um. Porque o tempo é Deus que dá, o tempo é dele. E Ele me criou, e Ele te criou dentro do tempo.
Ele não criou o tempo dentro de você, Ele criou você dentro do tempo. Só que eu volto a dizer, mas o tempo foi criado dentro da eternidade, e a eternidade dentro de Deus, então Ele está acima de tudo, o tempo obedece a Ele. Então aonde você estiver, guarde isto, que vai te ajudar muito. Elementos, eu notei aqui, elementos, 3 elementos que determinam nossas realizações. Achei interessante, enquanto pesquisava, o aproveitar o tempo. Salvo engano, eu li, mas se é Tom Hudson, em um dos seus livros, Personagem aos Pés da Cruz. Interessante é que ele diz que quando Leonardo da Vinci foi pintar o quadro da Santa Ceia, tão famoso, ele saiu procurando pessoas com os traços dos discípulos e de Jesus. Para pintar Pedro, ele procurou alguém de um jeito explosivo. Então, para colocar cada um, ele chamava alguém com os traços semelhantes ao que a Bíblia dizia de um apóstolo, de um discípulo. Mas quando foi pintar Judas, ele não encontrou. E depois de tempos procurando, ele chegou num lugar paupérrimo. Ele viu um homem jogado na sarjeta. Ele viu um homem jogado sujo. E disse, eu vou aproveitar isso. E levou para o seu ateliê. O escritor diz que quando aquele homem chegou no ateliê de Tom, ele, quando olhou para as paredes, começou a chorar. E enquanto ele chorava, Leonardo da Vinci não sabia e ficou preocupado. O que é que está acontecendo, moço? Ele em lágrimas disse, é porque há tempos atrás eu estive aqui. E o senhor não lembra mais de mim. Mas você já esteve aqui? Já. Fui eu a pessoa que o senhor chamou quando foi pintar a Cristo. Então chegar aqui hoje eu vi o quanto eu perdi de tempo. O quanto eu regredi. O tempo. O tempo é a trava, é o limite. Então não perda esses 3 princípios. Tempo, modo e propósito. Muitas pessoas erram por não saber a hora de fazer as coisas. Foi isso que aconteceu com Maria. Ela tinha propósito, ela tinha modo, mas estava fora do tempo. Tem gente que tem tempo, tem propósito, mas não tem modo, não se comporta como tal, não age como tal, não tem postura como tal. O modo é isso. São inseparáveis. Então, se você está jogado na sarjeta, ainda dá tempo para recomeçar. Você, obreiro, que está desiludido, desanimado, você que está revoltado, você que está isolado, o tempo é de Deus. Deus é atemporal. Não importa o que vem de baixo, é o que vem de cima. Tu és 30 anos com foco, com modo, esperando o tempo. E quando todos pensavam que tinha chegado, ele disse, ainda não é chegado.
Tu és o meu filho, no começo do batismo. No meio, no monte da transfiguração, tu és o meu filho. Com foco, com propósito. E no final, tu és o meu filho. Levanta desta poeira. Levanta. Propósito, modo e tempo. Tempo, modo e propósito. Tempo e propósito são inseparáveis. Levanta. Ainda dá tempo. Salomão enfatiza que o Eclesiastes nos mostra isso. Levar a sério a morte, ela vem. Então precisamos saber como cuidadosamente viver nesses 3 princípios. Há tempo e modo para todo o propósito. Então levanta. Você que está desanimado, achou que estava desacreditado, tu és. Talvez a voz de baixo está dizendo se tu és, mas a de cima diz tu és. Mas foram 33 anos. O maior exemplo. 33 anos focado, com propósito, mesmo sem o tempo chegar, mas tinha foco e tinha propósito, tinha modo, se comportava. Quando o tempo chegou, encaixou. Tu és o rei dos judeus. Tu dizes, para isto eu nasci, para isto eu vim. Então levante a cabeça. Soberano Deus, em nome de Jesus, teu filho amado, talvez em um sofá, em uma cama, em um carro, está um filho teu, Senhor, que roubaram o tempo. Os ladrões do tempo chegaram e roubaram. E no propósito não é propósito sem tempo. Vá onde ele está, onde ela está, e que ele ouça a voz do céu de cima dizendo tu és, e não a de baixo, se tu és. E que ele se levante, Pai. Levante esse obreiro que está desanimado, frustrado e revoltado. Levanta esse crente que o tempo, Senhor, se perdeu para ele já perdeu o propósito, modo, mas volta, Senhor, ainda dá tempo, Senhor. O tempo não volta, mas ainda dá tempo dele aproveitar. Cuida dele. Obrigado,